Oi, oi, bom dia! Bom dia, gente! Sejam bem-vindas! Quem tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão, gente? Deixa eu... Seguinte, ó, primeiro quero pedir pra gente sair desse zero de curtidinhas. Vamos todo mundo nos taps? Todo mundo curtindo aí a live pra gente poder levar essa live pra mais pessoas, poder entregar melhor essa live também. Então, todo mundo curtindo, tá? Pra gente chegar nos 3K. Quando a gente chegar nos 3, a gente começa. Então, vou precisar da ajuda de vocês pra todo mundo tá curtindo junto e a gente chegar nesses 3K, beleza? Então, ó, todo mundo nos taps. É só ficar apertando na tela assim rapidinho que a gente já vai curtindo a live. Pode ser? Vamos fazer isso, galera? Pra gente poder começar tranquilamente. Vamos todo mundo curtindo. Peraí. Deixa eu entrar aqui na live pelo tablet. Vamos nessa, gente. Todo mundo nos taps. Obrigada, Domingas, por republicar. Eu vou te responder lá, tá? É que tava muito corrido, aí eu já tive que aparecer aqui. Mas obrigada pelo heart, muito obrigada. Gente, então vamos todo mundo curtindo. Vamos todo mundo apertando na telinha, tá? A gente chegar nos 3K, só nos 3K que a gente começa. Bom dia, Caio, seja bem-vindo. Então, vamos esperar o pessoal chegar e aí vocês também então vão curtindo pra gente poder começar, até porque, né, enquanto a gente não chega nos 3, a gente não começa. E aí depois eu já me apresento aí pra vocês também. Então, vamos todo mundo fazer isso. Sejam todos bem-vindos quem tá aqui, tá bom? Vamos todo mundo, gente, nas curtidinhas. Beleza? Não sei se meu TikTok não tá contabilizando ou não sei o que tá acontecendo. Será? Mas vamos nessa. Todo mundo nos taps, tá bom? Sejam bem-vindos quem já gosta da live, gosta do assunto e tudo mais. Jaiane, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. Rê, obrigada pelo heart, Rê, seja bem-vinda também. Galera, todo mundo curtindo então, tá bom? Quem tá aí não esquece de republicar a live também. É só ficar apertando na tela durante um tempo, assim. Vai aparecer uma opçãozinha amarela, aí você clica nessa opção aqui e coloca a opção republicar. Vê quem consegue fazer isso pra mim? Bom dia, Gisele. Bom dia, Ana. Bom dia, Benício. Seja bem-vindo. Tayane, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Ademilton, obrigada por me seguir. Geisa, é difícil tomar decisões, não consigo resolver. Geisa, realmente decisões, principalmente decisões que a consequência será grande, né? Então eu sempre falo que quando a gente tá passando por essas questões pessoais, às vezes sozinho a gente não consegue ter um direcionamento pro que a gente tá sentindo, pro que a gente tá pensando. Então é legal fazer um acompanhamento se você tiver a oportunidade, tá bom? Carol, obrigada pela rosinha. Geisa, obrigada por me seguir. Teve também a 3 pontinhos, me seguiu. Line republicou, é isso aí, ó. Quem chegou agora, vamos republicar, tá bom? Vamos todo mundo republicar. Quais os primeiros sintomas da ansiedade? Benício, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas lembrar que a gente não pode fazer autodiagnóstico, tá bom? Então, assim, aqui a gente vai estar informando e tudo mais. Vocês vão ver que vários pensamentos que a tag cria são pensamentos que todos nós já tivemos em algum momento. Vocês vão ver isso, que existe essa questão. Só que eu vou já abrir a live falando o que é exatamente o transtorno. E aí os pensamentos, vocês vão ver que são pensamentos comuns, que hora ou outra pode surgir, mas na tag eles ficam ali o tempo todo, sabe? Essa que é a questão. Kátia, obrigada pela rosinha, tá? Então todo mundo nos taps, galera, chegando em 3K a gente começa. Cadê os likes? A gente tá com 200 coraçõezinhos. Será que meu TikTok ele tá bugado, gente? Será que ele não tá contabilizando as curtidas? Ou será que... Ué, o que será que tá... Ou será que a galera que não tá curtindo? Agora eu não sei, fiquei na dúvida. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou neuropsicóloga e psicóloga clínica, tá? Eu faço atendimentos aí no período da manhã e no período da tarde. Sexta-feira aplico avaliações neuropsis e de manhã eu faço lives aqui no TikTok pra vocês, trazendo informações e tudo mais, de segunda a sexta, tá? Hoje a gente tá falando sobre pensamentos aí que a tag traz, mas amanhã a gente vai falar sobre narcisistas. Então, se você não quiser perder a live de amanhã sobre narcisistas, segue. E sexta-feira a gente vai falar sobre... O que era mesmo na sexta? Preciso até me lembrar, que eu já até esqueci.
Ah, sexta-feira a gente vai falar quais são os medos mais comuns. Então, está subindo os corações, mas não tá contabilizando. É estranho, Rê, porque a galera tá curtindo desde o começo e ficou nos 200 e parou. Esquisito, né? Bom, vamos todo mundo nos taps, tá? Lima, obrigada por me seguir. Jéssica também, muito obrigada, tá? Sobre o luto, eu sinto muita ansiedade, Catarina. A questão do luto é algo bem subjetivo e individual, né? Cada pessoa passa por o luto de uma maneira diferente. A gente sabe que existe sim aquele luto saudável que a pessoa precisa passar, normalmente de 6 meses a 1 ano ali. Só que se você vê, né, que tá muito, muito difícil passar sozinha pelo luto, é algo muito doído, é algo que tá gerando esse sintoma físico, igual você falou, de ansiedade, então você precisa buscar ajuda profissional, se for o caso, tá bom? É importante. Bom dia, Célia, seja bem-vinda. Obrigada pela rosinha quem tá mandando. Já tá com mais de 500. Gente, a gente só vai começar quando a gente chegar nos 3K, tá? Então, assim, vamos todo mundo nos tabs. Antes dos 3K eu não começo, simples assim. Vamos esperar os 3K. Enquanto isso, podem fazer pergunta, enquanto isso, podem participar. Mas não esquece dos likes, porque senão a gente não chega nas curtidas e a gente não começa o tema. Aí vai ser ruim, tá? Então, todo mundo nos taps, tá? 3K. Nem é tanto, galera. Se todo mundo ir junto, ao mesmo tempo, a gente chega rapidinho. Bom dia, Juninho. Tá. Síndrome do pânico é uma ansiedade? Pergunta interessante, Silmara. Quero até fazer essa pergunta para quem tá assistindo. Vamos? Eu vou te responder, mas eu quero saber da galera que tá aqui. Sinara, obrigada pelo heart, me viu? Seja bem-vinda. Pessoal, transtorno do pânico é uma ansiedade, sim ou não? O que vocês acham? Vamos responder a Silmara aqui. Coloquem pra mim sim, não, sim, não. E aí, transtorno do pânico é classificado como uma ansiedade? Ou nada a ver, não tem nada a ver com ansiedade? Qual que é a opinião de vocês? Jess, obrigada por me seguir. Bom dia, Lucas. Sim, 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 muitos sims. Então vocês acreditam que sim. A Dil colocou que sim, ela é psi. A Gilmar colocou que sim, creio que sim, tá? E de fato tá? O transtorno do pânico, ele é classificado sim dos transtornos da ansiedade. Não consequentemente da tag, tá, Tami? Não consequentemente, não é uma regra, tá? O transtorno do pânico é o medo do medo. É o medo de sentir medo. Ok? Então, sim, ele é classificado como um transtorno de ansiedade, inclusive é a minha área de especialidade. Eu tenho foco no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico. Então, sim, de fato, eles estão completamente correlacionados. Todo mundo continua nos likes, tá? Chegando em 3K, a gente começa. Então, vamos todo mundo ajudar nas curtidas? Pra gente poder chegar nos 3K e começar, gente? Grazi, obrigada pela rosinha. Vamos lá. Bom dia, eu não sinto ansiedade quando começa, só me esvazio a mente. Boa, não entendo muito quem tem. Pois se fosse tão fácil assim, né, Loki? O problema é isso, é que a pessoa que tem a ansiedade generalizada, ela de fato, às vezes não consegue ter esse controle dos pensamentos, de é só pensar outra coisa, é só esvaziar a mente. Se fosse tão fácil assim, as pessoas não sofriam com a ansiedade, né? Se a gente parar pra pensar. Então, de fato, no seu caso, provavelmente você não tem um transtorno, porque muito provavelmente, olha só, você não sente ansiedade, você consegue ter um controle e pra você é desse jeito, mas realmente pra muitas pessoas não é. Então é isso que a gente tá fazendo aqui também, psicoeducar vocês de que existem pessoas e pessoas, e não quer dizer que elas são mais fracas por não conseguirem controlar, ou seja lá o que for, muito pelo contrário, né? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas questões, mas é legal a gente sempre ter a empatia também com as pessoas que têm essa condição, né? Então é importante, tá? Obrigada quem tá seguindo, tô vendo aqui uma galera, Tasha, a Sassá, quem mais me seguiu aqui? Vi a Camila Soares, a Grazi, obrigada meninas, sejam bem-vindas, viu? Espero que vocês gostem da live. A Duda, Vanessa Faria, obrigada. Oi, Débora Braga, obrigada Débora. Muito obrigada. Bom dia, Denise. Juliana, obrigada, Ju. Gente, e os likes? Eu acho que a gente vai ter que começar sem os likes mesmo. Débora, obrigada pelo heart me. Bom dia. Bom dia, Sueli. Gente, todo mundo nos likes pra gente começar, tá bom? Vamos começar essa live? Então, todo mundo curtindo.
Cristina, obrigada pela rosinha. Vamos lá. Bom dia a todo mundo que tá chegando, tá? Sejam bem-vindos. Ansiedade no pânico quando eu retornei ao lugar que fez muito mal. Catarina, obrigada pelo heart me. Descobri uma traição, eu perdoei. Descobri que continua me traindo, tô perdida, não sei o que eu faço. Cristina, essas questões pessoais é bem legal levar pra terapia, viu? Seria bem interessante. Bom dia, Léo. Uma menina aqui no TikTok achava que tinha TDAH, foi diagnosticada com TAG. Ela nem acreditou, tá vendo? É muito comum isso acontecer, viu? Vou falar pra você. É muito comum. O povo ainda tá com sono, não é, Dil? Eu acho que eu vou ter que começar. A galera ainda não tá no pique. A gente tá quase nos 2K. Vamos então chegar nos 2, pelo menos, galera? Ó, todo mundo curte pra gente chegar nos 2K. Eu acabei de começar, Léo, a live. Todo mundo curtindo. 2K a gente começa então. Vai, diminuir a metinha, porque senão a gente vai ficar aqui falando e a live não vai desenrolar. Então vamos primeiro começar nos 2 e aí depois a gente vai aumentando conforme vocês forem acordando, tá? Chegou, boa, obrigada, galera. É isso aí. Vamos lá, então vamos começar, tá? Primeiro eu quero contextualizar o que é o transtorno de ansiedade generalizada. Sâmia, obrigada pelo bolo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Vocês sabem o que é? O que de fato define um transtorno de ansiedade generalizada? O que é uma TAG de acordo com a psicologia? Sim ou não? Se vocês já souberem, a gente pula essa parte. Se vocês não souberem direito, a gente fala. E aí, podemos falar ou a gente pula essa parte? Conta pra mim aqui no chat. Vamos ver. Que aí, se vocês já souberem, a gente pula, tá bom? Tá, tem uma galera então que não sabe, então a gente vai falar. Pessoal, é o seguinte. O que significa a sigla TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, de acordo com esse nosso livro azul aqui, o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, a TAG, ela é isso. O que ela vai se caracterizar? Preocupação excessiva, tá? E ansiedade ali persistente em relação a diversas áreas da vida de uma pessoa. Então é aquela pessoa que ela tem preocupação com tudo. Tudo a preocupa. Questões relacionadas a trabalho, saúde, família, relacionamento, dinheiro, tudo que vocês imaginarem são situações cotidianas simples que vão causar preocupação nessa pessoa. Isso é a definição de ansiedade generalizada. O próprio nome já diz, generaliza. A ansiedade é para tudo. E essas preocupações, elas são muito difíceis de fato de controlar, porque elas costumam durar na pessoa pelo menos ali uns 6 meses. E acontece na maioria dos dias. Eu falo para os meus pacientes que quando a pessoa ela tem a ansiedade generalizada, ela nunca tá com a cabecinha em paz, né? Por que ela nunca tá com a cabeça em paz? Porque a partir do momento que um pensamento ele sai, uma preocupação ela sai, vem outra no lugar. Então é o tempo todo assim, uma sai, vem outra, uma sai, vem outra. Você não tem paz. Nada, sabe? Então, a pessoa com ansiedade generalizada, a mente dela nunca desliga. É uma mente acelerada. Ela tá sempre antecipando o problema nas áreas da vida dela. Então, mesmo quando tá tudo ok, não tem nada acontecendo, tá tudo ok, não tem nada na sua vida que esteja fora do lugar, a sua cabeça tá tentando prever o que vai dar errado. É assim ou não é? Então, assim, mesmo que esteja tudo ok, a mente tá desse jeito. Então, eu vou falar pra vocês que a ansiedade generalizada, ela leva a pessoa a ter sintomas físicos, tá bom? Isso passa da mente, vai pro corpo, tá, pessoal? Sintomas físicos mesmo. Cansaço, dor de cabeça, dificuldade de dormir. Nossa, dificuldade de dormir nossa, típico, né? Irritabilidade. A pessoa fica mais irritada, dificuldade de concentração, porque olha só o que o Juninho colocou pra gente, que uma moça aqui do TikTok, ela achou que tinha TDAH, muito provavelmente por conta da dificuldade de concentração, e na verdade era uma ansiedade, olha só. Por isso a importância, né, da gente procurar um profissional e não se autodiagnosticar, porque de fato é assim, e quando consegue dormir tem pesadelo, olha lá, tá vendo?
Pesadelo, dor de barriga, é isso. Sabe o que acontece nessa questão do pesadelo, dessas partes? Porque assim, a nossa mente, a noite era para ser o horário em que a gente organiza as ideias, que o cérebro consegue, não é filtrar, que ele consegue consolidar tudo que você passou no dia inteiro, como se fosse isso. E para pessoas ansiosas, o cérebro, ele não faz essa questão porque ele tem a dificuldade do sono. Por isso que quando você acorda como se você não tivesse nem dormido. Tem pessoas que acordam cansadas, assim, mesmo dormindo cedo, mesmo tendo horas, né, horas até que ok de sono, ainda assim acorda muito cansado. Gastrite pode ser um sintoma físico, pode ser, tá? Sintomas físicos são bem variados, tá, gente? Quando a gente fala de sintomas da ansiedade, eu queria até que vocês colocassem no chat quais são os sintomas que o corpo de vocês mostra que alguma coisa tá errada, que a ansiedade ela tá ali batendo na porta. O que vocês sentem no corpo? Quais que são os sintomas mais comuns, se a gente parar pra pensar? Então, ó, dor nas costas e meu estômago esquenta, ó, a questão do estômago, gastrointestinal ali, fraqueza nas pernas, falta de ar, beleza, falta de ar é típico, dor de cabeça também, dor de cabeça, fraqueza, ok, dor na nuca, né? Vanessa, a dor na nuca, ela tem muito a ver com tensão muscular. Gente, sempre que vocês perceberem que vocês estão mais tensos, o que mais dói é o ombro, o pescoço e a cabeça. A cabeça, ela dói porque parece que tem uma faixa apertando, né? Fica uma pressão na sua cabeça. Tem gente que tem dor no maxilar também, no ombro, no pescoço. Por quê? Por conta da tensão. Mesmo sem perceber, você tá tenso. Tremida nos olhos, tá ligado ao estresse. Coração acelerado, sensação estranha, tremor no olho, ok, batimento acelerado, muito comum, obviamente. Sensação de que algo ruim vai acontecer, enjoo. Chay, essa questão de enjoo também é importante a gente falar, porque assim, quem sabia que o nosso intestino, ele tem terminações nervosas, vocês sabiam? Ligados diretamente às questões cerebrais. Por isso que muita gente da medicina diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, assim, por isso que quando a gente tá mais ansioso, a gente tá com algum sofrimento emocional, dá dor de barriga. Porque o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Ele tem um monte de terminação nervosa ligada aos aspectos ali cerebrais. Eu sentia muita dor nas costas, tá? Então, gente, seguinte, transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa, de fato, vai viver em modo de emergência. Como assim? Ela é uma pessoa que ela vai reagir a algumas situações como se fossem ameaças e isso vai causar todos esses sintomas que vocês estão falando, né? A preocupação, ela deixa de ser uma preocupação mais útil e passa a ser um padrão na vida dela. Ela nem se lembra mais quando ela era tranquila, né? Tem muitas pessoas que chegam na clínica e falam assim: Rafa, eu queria voltar a me sentir como eu me sentia antes, como eu era antes. Será que eu consigo? Eu não era assim. Eu não era preocupada. Eu nem lembro a última vez que eu não tenho preocupação na minha cabeça. Então esse é um ponto. Virou um padrão na vida da pessoa, consome uma energia muito grande, interfere no dia a dia dela. E é aí que vem essa questão da ansiedade generalizada. Tá bom? Então assim, gente, vocês entenderam que sentir ansiedade em si não é um problema. Tá tudo bem, sentir ansiedade é uma questão humana, mas o que acontece? A partir do momento que essa ansiedade, ela domina a sua cabeça, ela domina os seus pensamentos, ela domina, a pessoa não consegue descansar mentalmente, aí nós temos um problema. Vocês entenderam a diferença? A intensidade. O problema não é estar ansioso uma vez ou outra, o problema é estar ansioso sempre. Esse é o ponto-chave da nossa live de hoje, tá? É isso. Janiele, obrigada por me seguir.
Todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir para não perder as próximas. Amanhã a gente vai falar de narcisismo e sexta-feira a gente vai falar dos medos mais comuns que o ser humano aí tem. Então a gente vai falar de vários medos. Vai ser bem legal sexta-feira, porque tem uma galera que acha que é medo da sua cabeça, mas na verdade não é. Tem muitos medos comuns que a psicologia explica. Então se você não quiser perder amanhã de narcisista e sexta de medos, segue já o perfil para não perder. Beleza? Agora vamos continuar. Vamos começar na real aqui, então, falando sobre os 8 piores pensamentos que a tag pode trazer aí. Oi, Olinda. Vamos nessa, galera. Primeiro de tudo, pensamento número 1. Vamos lá. Vocês vão ver que são pensamentos que hora ou outra a gente até pode ter, mas na tag eles fixam ali. Então essa vai ser a diferença, tá bom? Vou trazer pensamentos que vocês vão falar, nossa, Rafa, eu já tive esse pensamento. Beleza, o problema não é ter tido, o problema é de fato aquilo ficar ali fixo na sua cabeça, certinho? Sonolência constante do dia tem a ver com ansiedade? Depende, pode ser que sim e pode ser que não, tá? Tem que ver as vitaminas aí, porque tem gente que tem sonolência durante o dia e aí vai ver é falta de vitamina. Não é ansiedade, não é depressão, é falta de vitamina. Olinda, transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Pensamento número 1. Pensamento mais típico de todos. E se der errado amanhã? E se algo der errado? Os famosos e se. Esse primeiro pensamento aqui do e se der errado, o que basicamente significa, gente? Um medo o tempo todo de algo ruim passar a acontecer. Tem alguém que tem isso? Que tem o tempo todo preocupação com algo ruim que vai acontecer? Mesmo quando não existe nada real acontecendo, esse pensamento ele gruda na sua cabeça. Então, o que a mente ela faz? Ela cria cenários de perigo. Ela cria um cenário de pior que pode acontecer. Ela, mesmo que nada aconteça, o corpo ele já está reagindo a algo ruim para acontecer ali. Então é o seguinte, trabalho excessivo pode causar? Pode, Azer, pode, junto até com burnout, que a gente chama, né? Catastróficos. Então assim, pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, chegou Ana? Chegou sim. A gente tá no pensamento número 1. Pessoas com a tag, elas costumam se preocupar em todas as áreas da vida dela, certo? No trabalho ela pensa assim, e se eu fizer alguma coisa errada e me demitirem? Só isso. Na saúde vem assim, e se eu tiver com alguma coisa grave e eu não tiver percebido? Vocês viram? Nos relacionamentos vem um pensamento assim, e se essa pessoa cansar de mim e não querer mais ficar comigo? E se essa pessoa me trair? E se essa pessoa for embora? E se? E se? Então a mente ela nunca vai descansar, porque sempre tem esses e se. O tempo todo ela tá tentando antecipar o futuro, como se pudesse controlar tudo, que ainda nem aconteceu. O cérebro ansioso, ele odeia imprevisibilidade, odeia. Odeia o que é imprevisível. Eu não gosto das coisas que são imprevisíveis, das coisas que eu não tenho controle. Me dá medo. Tem gente que tem muito medo das coisas que não tem controle. Eu não sei se vocês são essas pessoas, mas é muito comum. Eliane, obrigada pela rosinha. Como isso acontece em várias áreas, não é? Então, e o que aconteceu na prática? Você está tentando controlar algo, então controlar o futuro, isso gera ainda mais ansiedade, porque, gente, é um ciclo. Quanto mais a pessoa tentar prever, mais a sua mente vai colocar possibilidades negativas. E quanto mais a sua mente colocar possibilidades negativas, mais sintoma físico você vai ter. Vocês entenderam? É isso que a Jill Lay colocou ali pra gente, uma baixa tolerância à incerteza, né? É isso mesmo, Jill, exatamente. Bom dia, Aparecida. O que devemos fazer para não pensar? Então, Mara, eu vou falar disso. Bom dia, Renata. O que a gente deve fazer? Primeiro, é o que eu faço com os meus pacientes. A gente reconhece que medo não é prever alguma coisa, sabe? Na real, é uma hipótese de alguma coisa. Só o fato de você entender isso já é meio caminho andado, tá? O que a gente faz na terapia? A gente reformula a sua relação com a incerteza, que foi o que a Jill colocou aqui pra gente. A gente aumenta a sua tolerância ao incerto,
Ao não conseguir controlar, a gente consegue diminuir a sua necessidade de prever o futuro, entendeu? Então, no caso, se você é uma pessoa que você se identifica demais com esse tema, então você vai precisar buscar ajuda profissional, porque a gente precisa entender que pensamentos são esses, o que eles estão relacionados, o porquê que a gente não consegue controlar, e aí junto com o psi a gente vai levando a gente leva para vocês, como é que se diz, várias técnicas para vocês irem conseguindo lidar com essas questões, tá? Porque esse pensamento é bem ruim, tá? Pensamento do e se é bem ruim. Por quê? Porque o cérebro da pessoa que tem a tag, ela confunde essa questão da segurança com controle. Ela acredita o quê? Que se ela antecipar todos os cenários ruins, ela vai evitar que eles aconteçam. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, se a gente ficar tentando antecipar tudo de ruim que vai acontecer, isso evita que a coisa aconteça, galera? Sim ou não? Coloquem aqui, sim, não, joguem no chat. Se eu sou uma pessoa que tento de fato, então ficar antecipando, consequentemente isso evita que aconteça? Ah lá, a Aline colocou que não, a Vanessa não, o Ricardo, Juninho, jamais. É uma falsa sensação de segurança, né? É uma falsa sensação de insegurança. E outra, o efeito é o oposto. Como assim o efeito é o oposto? Gente, quanto mais você pensar nisso, quanto mais você pensar no pior, mais você se sente inseguro na real e não seguro. O controle, ele nunca vai ser possível. Nunca. Tá? E aí você tá gerando um ciclo mental de eu preciso me acalmar, mas se eu não conseguir, então algo ruim vai acontecer e consequentemente já leva você àquele limbo de ficar nas preocupações. Então vocês entenderam? Maria Cláudia, obrigada pelo amo você. Ana Santos, obrigada por me seguir. Todo mundo que gosta, tá, de psicologia, gosta do assunto da live, não esquece de seguir o perfil, tá? Gente, vamos todo mundo curtir ao mesmo tempo pra gente chegar em 5K? Vamos chegar em 5K, que daí eu falo o segundo pensamento que a tag pode trazer. Então eu quero todo mundo curtindo. Chegando no 5K, a gente vai para o segundo pensamento, beleza? Obrigada, Vanessa. Fico feliz que você esteja aqui. Então, ó, todo mundo curtindo. Quem tiver pergunta pode mandar enquanto isso. Assim que a gente chegar no 5K, a gente vai para o segundo pior pensamento. Então vamos nessa. Todo mundo curtindo ao mesmo tempo, que a gente chega. Michele, obrigada pelo heart. Deixa eu ver se teve perguntas, ó. A Renata, ou a pessoa acha que vai sofrer menos porque já estava preparada, o que não é verdade. Justo, exatamente, Rê, exatamente. Ah lá. O que eu faço? Uso medicamentos ou faço terapia? Você diz pro caso da tag, Aparecida? Você diz pro caso da tag? Você tá perguntando, é isso? Gente, continua nos likes, tá? Chegando no 5K, a gente vai pro segundo. Então, Aparecida, na real, é muito importante que você primeiro, se fosse para dizer assim, com muita sinceridade, busque primeiro um profissional da saúde mental, um psicólogo. Por quê? Tem muitos casos da tag que a terapia em si sozinha, ela dá conta, tá? Tem gente que vai direto pro psiquiatra, não dá chance da terapia, e consequentemente já entra com remédio, sendo que pode ser que, caso ela tivesse começado a terapia, a remissão de sintomas, os sintomas eles diminuam, entende? Então é o que eu sempre falo, é legal primeiro você ir para o psicólogo, começa o tratamento. Tem muitos casos que você começa o tratamento, para de sentir os sintomas porque você já trabalha a causa e consequentemente não precisa de medicação. Tá? Agora, mesmo com a terapia, já estou um bom tempo na terapia e mesmo assim eu estou com muitos sintomas, aí é outra história. Aí você então marca um psiquiatra, o psicólogo faz um encaminhamento e você vai para o psiquiatra. Mas é sempre legal primeiro o psicólogo, tá bom? Gente, todo mundo nos likes. Vamos todo mundo curtindo, que a gente tá quase no 5K, ó. A gente tá 4.1K. Então, todo mundo curtindo pra gente chegar no 5K e falar o segundo pior pensamento. Então, vamos lá, todo mundo curtindo.
Não é, José? Medicamento é para quando a gente está falando de muitos sintomas físicos, né? É bem legal que você trate as causas desse seu sofrimento emocional. E é o que eu falo pro pessoal, sabe? Não adianta você tomar remédio e continuar com as mesmas causas, continuar com os mesmos hábitos. É a mesma coisa de uma pessoa com hipertensão ficar tomando medicação e continuar comendo sal. O que vai adiantar? Né? Então é a mesma linha de raciocínio. Você vai precisar mudar aqui, ó. Não adianta, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Todo mundo nos tabs. Chegando no 5K, a gente continua o nosso segundo pensamento. Só em pensar em alugar minha casa eu fico sofrendo, pois o outro inquilino era muito barulhento. Ficou um traumazinho aí, né? Aninha, obrigada pela rosinha. Pode sim, Heloísa. Se for pergunta da psicologia, fica à vontade. O remédio camufla os sintomas. Na terapia você entende a causa do problema e passa a se entender. Perfeita colocação, Aline. Bom dia, Alexandro. Ou Alexandro, acho que é Alexandro. Bom dia, Alexandro. Bom dia, Rai. Quais os principais sintomas da TAG? TAG, ó, Ana. Principais sintomas da TAG. Preocupação excessiva, tá? Em pelo menos 6 meses aí, em várias áreas da vida. Então, assim, mesmo situações simples do cotidiano causam muitas preocupações na sua cabeça. Pensamento acelerado são os principais. Mas, lembrando, não façam autodiagnóstico. Se vocês estiverem assistindo a live, viu que se identificou com sintomas, busquem ajuda profissional. Porque é o psicólogo que vai entender o seu caso e ver se de fato você tem uma TAG ou não, tá? Então, sem autodiagnóstico, vai para terapia. Medo excessivo de mudanças em geral. Então, Thaís, medo de mudanças, aí a gente tá em outro bloco, tá? A gente já tá em outro bloco. Inclusive, na sexta-feira, Thaís, eu vou falar sobre isso. Eu vou trazer os maiores medos que as pessoas têm. Caso você queira assistir, sexta-feira a gente fala. 5K, obrigada, Mendes, por me avisar. Então, vamos lá. Vamos pro segundo, tá? Segundo pensamento. Seguinte, pessoal. Ellen, talvez você esteja escrevendo de uma maneira errada. Escreve de outro jeito. O TikTok ele deve estar filtrando a sua mensagem. Por isso que eu não tô vendo, porque não tá chegando pra mim. Moderadores, se vocês verem que tá chegando, vocês fixam pra mim qualquer coisa. Pensamento número 2. Aquele pensamento de assim, ó. Eu não posso relaxar porque se eu relaxar, algo ruim vai acontecer. É diferente desse anterior. Por quê? Esse pensamento que a TAG criou, ele convence a gente, ele convence a pessoa de que descansar é perigoso. Como assim? O cérebro, ele tá basicamente com a linha de raciocínio de fique em alerta, porque se você abaixar a guarda, alguma coisa vai dar errado. Sabe assim? E aí, com o tempo, a pessoa, ela de fato passa a viver nesse alerta constante. Lembra que eu disse? Mesmo quando tá tudo bem, mesmo em momentos tranquilos, mesmo quando não tem nada acontecendo, ela é uma pessoa que ela até tenta relaxar. Eu até tento fazer esse relaxamento, mas vem aquela pontada de culpa ou até de medo. Como se, gente, o simples ato de descansar atraísse um problema. Tem gente que de fato tem essa linha de raciocínio. Então é muito comum esse pensamento aparecer de maneira extremamente sutil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela pessoa que deita para dormir? Esse seria um momento de descanso, beleza? Deita para dormir, só que o cérebro ele começa a pensar em todas as pendências que você tem. Então assim, pendências no trabalho, pendências nas mensagens que você não respondeu, nas contas que vão vencer, nos seus boletos, em alguma coisa que vai dar errado com alguém da sua família, e pronto. A mente, ela fala assim, você não pode descansar agora, tá? Porque você ainda tem muita coisa pra resolver, então você não vai descansar não. É isso que o seu cérebro faz com você. Entendeu? Mesmo que o seu corpo ele esteja extremamente cansado, a sua cabeça ela continua funcionando. Continua funcionando como se tivesse alguma coisa ligada, um alarme ligado. Gente, alguém fixa a pergunta da Heloísa? Elo, vou pedir para alguém fixar a sua pergunta, tá? E aí eu te respondo. Então, assim, algum moderador acha a pergunta da Heloísa aí que ela tá pedindo pra eu responder?
incessantemente, e aí eu vou responder. A Júcia, calma. Heloísa, segura a ansiedade, Heloísa. Respiração, calma aí que a gente já acha a sua pergunta, tá bom? Cara, é surreal que a mente pode nos causar. Meu cérebro não parava, tá vendo? É isso, é isso. Gente, vocês acharam a pergunta da Elo? Peraí, calma aí, gente. Vamos lá, peraí. Que hoje o chat tá meio corrido aqui, né? Peraí, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dela aqui. Ah, tá. Não, calma, ó. Na verdade, Heloísa, você não fez pergunta, né? Você tá trazendo questão pessoal aqui. Você tá falando da sua situação, não é? Qual que é a sua pergunta para isso? Porque assim, ó, Heloísa, você tá trazendo o que tá acontecendo com você, mas eu não sou de ficar aconselhando em live não, tá? Eu não faço esse tipo de coisa não, eu só fico psicoeducando, eu trago os temas aqui para vocês, mas eu não fico dando conselho não, gente. Tá bom? Então é isso, Elô. Essa questão pessoal que você tá passando, você precisa então começar uma terapia, tá? Live não é terapia não, gente. Live não substitui terapia. E outra, tomem cuidado com as coisas que vocês mandam no chat. A gente tá na internet, galera. A gente tá com 280 pessoas aqui. Se você fica falando da sua vida, se tiver alguém mal intencionado, e a gente sabe que existem pessoas maldosas na internet, eles podem usar isso contra você. Eles podem pegar tudo que você escreveu e às vezes ir lá e usar contra você. Então, é de minha responsabilidade falar pra vocês não ficarem abrindo questões pessoais no chat de uma live. Não façam esse tipo de coisa. Eu tô falando pelo bem de vocês, tá bom? Se forem fazer perguntas, façam perguntas do tema. Ah, Rafa, quero saber sobre isso, quero saber sobre aquilo. Agora, pergunta pessoal, cuidado. Beleza? Estamos combinados assim? Gente, se eu não respondi é porque eu não vi, ou espera ou reenvia. Exatamente. Vamos lá, tá bom? Deixa eu ver. Tá. Gente, quem já mandou pergunta, eu vou pedir um favor pra vocês. Vocês vão mandar de novo pra mim no chat. Por quê? Porque as perguntas lá de cima eu já perdi. Então, manda de novo no chat o que você já mandou e eu acabei não respondendo. Manda de novo, que eu vou dar uma atenção. Ellen, a sua não tá chegando mesmo. Você deve estar escrevendo alguma palavra que o TikTok não tá deixando. Tá barrando. Tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui pra ordem das perguntas aqui, ó. Eu vou a partir do Ju. E aí vocês mandam de novo. Pode ser? Como pessoas com tag ficam quando se sentem abandonados? Ju, é o seguinte. Lembra que um transtorno não caracteriza a pessoa por si só, né? Ela tem a história dela, ela tem todo o funcionamento emocional dela. Então, se a gente fala assim, como que as pessoas com tag se sentem? Como que a gente vai generalizar um comportamento de seres humanos que são tão únicos? Porque a única coisa que eles têm em comum é o transtorno. Só que transtorno não coloca a pessoa somente naquilo. Não coloca aquele rótulo na pessoa, tipo assim, ela vai reagir igual é pra todo mundo que tem tag. Não é assim que funciona, Ju. Então depende. Essa pergunta depende. Depende de todo o funcionamento emocional interno daquela pessoa e não a tag, né? Então depende, vai depender muito de cada caso. Tá bom? Quando o toque é religioso, é o pior dos piores. Ariane, sim, o toque religioso ele é bem complicado, né? Ele causa muito sofrimento nas pessoas, assim, muito mesmo. Por isso a importância de fazer terapia. Medo de socializar pode ser tag? Medo de socializar não é muito característico do transtorno de ansiedade generalizada, não. Tá? Como fazer para relaxar a mente? Lúcia, existem algumas técnicas na psicologia que a gente utiliza para conseguir, de fato, driblar um pouco da ansiedade. Tem a técnica de respiração, que a gente sempre fala em live sobre ela, né? Aquela técnica de respiração diafragmática. Tem também a técnica dos 5 sentidos, que eu gosto de passar para os meus pacientes também. Tem registro de pensamentos distorcidos, que a gente usa bastante também na clínica. Então, assim, na real, existe essa técnica
técnicas, mas jogadas elas não funcionam muito não, tá? Jogadas aleatoriamente não. Agora, se você fizer a terapia, muito provavelmente você vai ter um melhor resultado ali, aos poucos, no seu tempo, claro, né? Até porque a gente não promete cura pra ninguém, mas a gente diz que aos pouquinhos, em passinho de formiguinha, as pessoas elas vão sim melhorando as suas questões, é importante. Tag, Joyce, transtorno de ansiedade generalizada. Pensamentos excessivos é uma característica disso? Pensamentos obsessivos? Pensamento obsessivo pode estar sim dentro da tag, mas também não necessariamente, tá? A gente precisaria entender que pensamentos são esses, a intensidade e frequência deles também, antes de qualquer coisa, tá, Mi? Vamos ver o que mais. Fobia social também é tag? O Soares perguntou, tá? Gente, o que vocês acham para a pergunta do Soares? Vocês acham que o transtorno de ansiedade social, ele tá dentro dos transtornos de ansiedade generalizada? Vocês acham que tá dentro um do outro? Ou ansiedade social é uma coisa, tag é outra? Sim ou não? O que vocês acham? Um tá dentro do outro ou são coisas diferentes? Qual que é a opinião de vocês? Contem aqui pra mim. Ó, a Gisele disse que sim. A Sara colocou que não. Gente, é diferente, são coisas diferentes, tá? Soares, ansiedade social não necessariamente é da tag, não. Pode vir como comorbidade, mas não são a mesma coisa, tá? Então, na real, não, tá? Ansiedade social é uma coisa, ansiedade generalizada é outra. Podem vir juntos? Podem vir, mas não é uma regra. São coisas diferentes aí, tá? Diferentes. Bom dia, achadas da Jo. Odeio a ansiedade generalizada. Ela dá vários subtipos de toque, agora com toque de contaminação. Você viu como se mistura, né? A ansiedade generalizada parece com todos os sintomas do autismo? Não. Muito pelo contrário, é meio diferente na real, tá? Raniele, valor da consulta. Jo, eu não posso falar valores em lives, tá bom, pessoal? Não posso falar valores em lives. Então, se vocês quiserem mais informações sobre a terapia comigo, é só vocês clicarem do lado do chat aqui, nesse balãozinho amarelo com uma setinha pra cima, e escolhe a opção terapia, que daí eu passo mais informações. Lembrando que na real eu só tô com 2 vagas para psicoterapia, depois eu já vou ter que fechar a agenda para esse ano. Então assim, se vocês quiserem mais informações, manda mensagem que eu passo as informações melhores para vocês. Tá? Lembrando que hoje é um assunto que eu domino bastante porque o meu foco é no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico, então eu tenho especialização, estou me especializando dentro dessa área, é o meu foco, o meu nicho, né, de atendimento, tá? Desejo de aprovação faz parte da tag? Não. Cheguei tarde demais? Não. Tomar remédio e não causar os sintomas, exatamente. Lorena, como lidar com ansiedade? Terapia? Mandona. Eu tomo remédio há 6 meses, tenho uma viagem para fazer, mas só fico pensando em como vou ficar. E a terapia? E aí? Você toma remédio, mas e o tratamento das causas? Você tá fazendo, Mandona? Ou não? Você só tá tomando remédio? Como é que é isso? Todos os dias eu tenho pensamentos catastróficos, já acordo assim. Paula, a gente não deve normalizar o sofrimento, tá? Se você é uma pessoa que tem preocupações que tá interferindo na sua vida de alguma maneira, você precisa fazer terapia, tá bom? Não normalize isso aí, não. Já fiquei com tanta coisa na cabeça pra fazer que paralisei, sentei no ponto com a mente a 1000. Rafa, mandei aquele lembrete das metas da live pra gente contribuir. Ah, legal, Rê, obrigada. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelas rosinhas também. No caso, Ellen, você falou que cansou de perguntar. Realmente o TikTok, então, ele não gosta de você. O TikTok, ele tá te sabotando, tá? Porque assim, você deve estar, igual eu disse, deve ter alguma palavrinha que o TikTok tá filtrando. Ele não tá te ajudando aí. Porque, ó, eu tô indo uma por uma e a sua não chegou. Então, realmente não tá dando certo, tá? As causas da minha crise é estresse, sou muito estressada. Mas, Tainara, e as causas do estresse? As causas das suas crises é o estresse, mas e as causas do estresse? O que te estressa?
Esse que é o ponto principal. Bom dia, seja luz. Ansiedade generalizada, Lorena, são preocupações excessivas com várias áreas da vida dessa pessoa que paralisam ela de algum jeito, tá? Gente, vamos pro terceiro pior pensamento que a tag pode trazer. Sabe qual? Segura as perguntas. Quando eu falar o terceiro, depois que eu falar o terceiro, vocês mandam de novo. Então segura um pouquinho, eu vou falar o terceiro, e aí quando eu terminar o terceiro, vocês mandam de novo, tá bom? Vamos lá, pensamento número 3, então. É aquele pensamento de, se eu não pensar em tudo o que eu tenho para fazer e tudo mais, eu vou esquecer alguma coisa importante e as coisas elas vão sair do controle. Quem aqui já teve esse pensamento? Esse pensamento, ele é comum, mas na tag ele é incessante. A pessoa quer estar no controle mental de tudo o tempo todo. Sabe aquela pessoa que acredita que se ela não estiver pensando em todas as possibilidades, simplesmente ela vai esquecer alguma coisa e vai dar ruim? Então, assim, a mente da pessoa, ela não para. Ela vai lá, aí ela fica revisando todos os pensamentos, refazendo todas as conversas que ela teve, repassando todas as decisões que ela tem que tomar, criando listinha de mentais ali que não tem fim, várias. No fundo, o que a pessoa tá querendo? Lembra que eu falei? A pessoa tá querendo garantir que nada dê errado. Só que lembra que eu disse que o resultado é o contrário? Quanto mais tenta controlar, mais ansioso e inseguro ela fica. Então, no dia a dia, como é que isso aparece? Aquela pessoa que é assim, ó, aparece de forma pequena, mas de forma cansativa. Aquela pessoa que fica, por exemplo, checando o fogão várias vezes antes de sair de casa. Opa! Isso lembra até um pouquinho do toque, né? Se a gente parar pra pensar. Tem gente que fica conferindo algo ali mil vezes. Tem gente que fica voltando em mensagens ali pra ver se ela disse alguma coisa errada. Então ela vai lá e fica olhando tudo que ela falou. Tudo. Ela vai lá e fica revisando mentalmente cada passo que ela vai ter que fazer amanhã. Então amanhã eu vou acordar, aí eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo. Começa a trazer essa lista mental, certo? Oi, João, bom dia, Nelma, seja bem-vinda. Gente, onde que tá o problema? O problema tá quando esse comportamento, ele dá essa sensação de ficar vigiando tudo e essa falsa segurança, tá? Só que tá reforçando a ideia de que se você não ficar vigiando tantas vezes, vai dar errado. Tá? Então, nesse caso, Léo, uma coisa é você, por questão de segurança, olhar o fogão, viu que tá desligado, acabou. Você já não se preocupa mais com isso. Outra coisa é você ficar o tempo todo checando. É aí que tá o problema, Léo. É aí que tá a questão. É na intensidade, na frequência. Porque tem pessoas que ficam obsessivas. Tem pessoas que têm pensamento, igual, teve gente que perguntou, né? Pensamento obsessivo tá dentro da tag? Pode ser que sim e pode ser que não. Nesses casos em específico, estão acontecendo, mas não é uma regra, tá? A lista mental me ajuda a dormir. Ah, ok, mas então no seu caso não é por conta de, então, um transtorno, né? Tá tendo uma questão diferente aí. Tá, beleza, Ellen, vai lá. Se cuida, viu? Eu acordo todo dia extremamente cansada, eu sou assim, parece que não consigo desligar. Ediene, você faz terapia? Meus pensamentos são sempre catastróficos. Terapia aqui pelo SUS é com assistente social, não sinto que está me ajudando, mas não posso pagar. Muito provavelmente, Yara, não é terapia que a sua assistente social, que a assistente social do SUS, ela deve estar fazendo. É algum tipo de acolhimento ali, algum tipo de orientação, mas não terapia igual de psicólogo. Acredito que não, né? Só que, Yara, existem alguns outros serviços que você pode procurar. Você já procurou o CAPS do seu município, o Centro de Atenção Psicossocial? Normalmente, ele tem profissional da psicologia que pode te auxiliar. Tá bom? Tá? Gente, agora vamos para as perguntas. Falei pensamento número 3, agora antes da gente ir pro 4, mandem as perguntas de vocês que eu vou responder. Aproveita agora essa pausa para mandar a pergunta, que daí eu vou pro pensamento número 4 assim que eu terminar de responder a galera do chat, tá? Então, vou dar esse tempo para vocês mandarem pergunta caso vocês tenham.
Beleza? Vamos lá. Minha ansiedade me causou bruxismo. Juliana, você tá em terapia? Mari, qual a principal diferença entre fobia social e a TAG? Mari, o transtorno de ansiedade social é muito mais ligado ao medo relacionado a situações sociais potencialmente em que você não tem muito medo de ser visto pelas pessoas, tem muito medo do olhar das pessoas, do julgamento das pessoas, da humilhação em situações vexatórias, algo nesse sentido, entendeu? Ansiedade social é sempre o medo do julgamento, do olhar, o medo das situações sociais. Já a ansiedade generalizada não necessariamente. É uma preocupação excessiva com várias áreas da vida, não só social, mas profissional, saúde, pessoal, relacionamento, família e todo o restante. Essa é a diferença de uma para outra, tá? Bom dia, Isaías. Quem tem TAG, qual a terapia que é apropriada? Olha, Maria Vitória, eu vou falar da TCC, que é a minha abordagem, que eu sei que ela tem comprovações científicas de que é muito eficaz nos transtornos de ansiedade generalizada. Então, a TCC é bem legal, porque é uma terapia cognitivo-comportamental. O que isso significa? Que ela vai direto nos pensamentos e nos comportamentos, que é justamente onde a TAG mais pega. Então, assim, por isso que a TCC é bem legal para essa demanda, tá bom? Tô 8 meses com síndrome do pânico, sem sair de casa. Já tomei muitos remédios e já fiz várias terapias. Luna, você fez quanto tempo de terapia? Como é que foi isso? Tem a ver com percepção de autoimagem? Não necessariamente, tem mais a ver com medos. Júnior, obrigada pela incrível. Bom dia, Vi. Tem tratamento? Qual? Sim, Lúcia, terapia, tá? Você vai precisar buscar um psicólogo e aí junto com o psicólogo você faz o tratamento. Ah lá, o que a Kelly trouxe. O CAPS é muito bom, eu indico para quem não tem condições de pagar o profissional. Oi, Leal, seja bem-vindo. Gente, questão de medicação eu não falo porque eu não sou médica, tá? Eu só vou trazer a questão dos aspectos mentais, psicológicos. Remédio eu não vou falar não, porque, né? TAG pode trazer vários medos de fazer coisas diferentes, por exemplo, andar de elevador sozinha. Medo de andar no elevador, medo... é o seguinte, Érica, não necessariamente tá dentro da TAG. Esses medos de entrar em elevador, medo de altura, medo de ir em lugares lotados... Assim, porque, apesar daqui a gente não ficar diagnosticando ninguém, se a gente parar pra pensar que o transtorno que mais pareceria com isso aí que você tá trazendo, não sei se é o seu caso, tá? Não sei se não tô aqui pra fazer diagnóstico pra ninguém, mas é muito mais comum dentro dos transtornos ali do pânico ou de alguma fobia específica, tá bom? Qual tipo de tratamento adequado para quem tem TAG? Existem pessoas que usam medicamentos? Tratamento adequado, muito provavelmente psicoterapia com o psicólogo. Tem pessoas que precisam sim de medicação, porque às vezes só a terapia ela não dá conta. O corpo, ele tá em alerta o tempo todo, então o nosso corpo, gente, também tem essa questão biológica, entendeu? Tem muitas pessoas assim que começam a terapia, mesmo tratando as causas e tudo mais, o corpo dela não tá respondendo da maneira com que a mente sabe. E aí ele precisa da medicação, mas não é uma regra, vai depender muito de cada caso, tá bom, Leal? Primeiro a terapia, depois você vê se é necessário o uso de uma medicação. Se for também tá tudo bem, até porque se isso vai ajudar no tratamento, melhor ainda, tá bom? Então vai depender. Casa, eu acho que eu vi seu comentário, você perguntou quais são os 2 primeiros, não é? Casa, a minha live ela vai lá pro YouTube. Então, se você quiser depois ir lá assistir, aí você assiste o número 1 e o número 2, pode ser? Só pra não ficar repetindo toda vez, porque sempre tá chegando gente nova e quem já tá aqui desde o começo fica bem repetitivo se eu ficar toda hora trazendo pra quem tá entrando, entendeu? Então, vai lá pro YouTube, que daí você consegue assistir, pode ser? Mas a gente tá indo pro quarto, então a gente tá no comecinho. Fica aí que eu acho que vai ser legal, tá bom? Vamos lá, então.
Galera, vamos então para o medo número... Qual que a gente tá? Número 4, né? Isso, a gente tá no pensamento, desculpa, número 4. Então vamos pro pensamento número 4, tá? Obrigada, viu? Fico muito feliz que vocês estejam gostando da live. Pensamento número 4 é aquele pensamento agora relacionado a pessoas que a gente ama. Sabe aquele pensamento de e se alguma coisa acontecer com quem eu amo? Vocês já tiveram um pensamento assim? Não necessariamente da tag, gente, mas um pensamento intrusivo assim mesmo. Um pensamento que às vezes não é nem que você tenha ansiedade generalizada, mas veio na sua cabeça, tipo, nossa, e se acontecer alguma coisa com quem eu amo? Tem alguém? Coloca um eu aqui no chat. A Daiane disse que sim. Ah lá, esse familiar é o que mais me atinge. Então, é um pensamento bem comum. Eu também já tive. E por eu ter tido esse pensamento, não quer dizer que eu tenho a tag, tá bom? Por eu ter tido esse pensamento, não quer dizer que eu tenha. Lembra que eu falei, a diferença vai ser sempre na intensidade e na frequência, tá? Então, assim, esse foi um pensamento que veio. Mas eu vou falar dentro da tag, tá? Não sei se é o caso de vocês, mas eu vou falar dentro da tag. Esse pensamento, ele é extremamente exaustivo dentro da tag. Por quê? Porque ele atinge direto o que a gente mais valoriza, que é o quê? A segurança das pessoas que a gente ama. Então, a nossa mente ansiosa, para quem tem a mente ansiosa, cria cenários ali o tempo todo de perigo envolvendo pessoas que eu amo. Meus filhos, meus pais, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, meu irmão, minha irmã. Então faz com que a pessoa ela viva com medo, né? Como se estivesse sempre prestes a receber uma má notícia. E mesmo tá tudo bem, mas ainda assim ela sente um incômodo, ainda assim ela sente uma angústia no fundo do peito dela, sabe? Como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento com alguém, então, que eu amo. O que acontece, né? A pessoa com a tag, ela não sente só medo por si mesma. Vocês viram? Mas ela sente um medo transferido para as outras pessoas. Pensamentos assim, e se minha mãe passar mal? E se meu filho... acontecer alguma coisa com meu filho? E se meu companheiro sair de casa e não voltar? Sabe umas coisas assim? E se eu não estiver por perto quando alguém precisar de mim? Então esses pensamentos, eles aparecem simples, assim, né? Parecem mais simples, mas eles são constantes, eles são repetitivos, eles tomam uma proporção gigantesca. Às vezes basta alguns minutos sem resposta do celular aqui da minha mãe, que eu já tô extremamente ansiosa, imaginando que aconteceu alguma coisa com a minha mãe, pensando no pior cenário possível que deve ter acontecido com a minha mãe, porque ela não tá respondendo a minha mensagem. Vocês entenderam? Ou meu filho, ou meu namorado, ou qualquer pessoa da minha família que seja importante pra mim. Ok? Origem de transtornos, Anne, multifatorial, tá? Transtorno de ansiedade generalizada tem origem multifatorial. Pode ter origem psicológica, biológica, do ambiente, experiências de vida, trauma, genética. Muita coisa pode influenciar na origem da tag. Faz parte da secagem da saúde. Renata, vamos falar sobre esse pensamento. Você já deu um spoiler, mas a gente vai falar sobre esse. Inclusive, gente, esse que a Rê colocou é um que a gente vai falar, que eu separei pra vocês, tá bom? Vai lá, Conceição, até mais. Então, gente, vocês viram, esse é um outro pensamento que também tá bem comum dentro aí do transtorno de ansiedade generalizada, tá? Agora eu vou falar um pouquinho o que a gente faz no consultório se um paciente chega com essa demanda aqui pra gente, tá bom? Mas enquanto isso, eu quero que vocês vão curtindo a live, peraí, pra gente chegar em 10k, pode ser? Todo mundo curtindo a live, curte. Quando a gente chegar em 10k, a gente vai pro quinto pensamento. Mas vai todo mundo curtindo pra gente chegar nos 10. Enquanto isso, eu vou respondendo o pessoal. Quem mandou pergunta, manda de novo pra mim, por favor. Eu não vi as perguntas de cima. Então, quem mandou pergunta, eu não respondi, joga de novo aqui no chat pra eu responder, pode ser? Vamos fazer isso. Olha lá, a Eliane. Esse pensamento me perturba diariamente por medo de acontecer algo com meus filhos e esposo, olha lá. Então, e por isso que a gente não deve normalizar. Será que não tá subindo a sua pergunta? Pode ser, viu?
Pode ser. Gente, continua nos likes, tá? Estamos quase nos 9k. Assim que chegar nos 10k, a gente vai para a próxima. Enquanto isso, podem mandar as perguntas caso vocês tenham, tá bom? Eu fico o tempo todo criando coisas que não aconteceram na minha cabeça. Isso acaba comigo. Eu tinha síndrome do pânico junto com ansiedade descontrolada, mas a terapia me ajuda e a medicação. Perfeito. Parabéns, inclusive, por estar fazendo seu tratamento. TAG pode causar sensação de sangue por causa de um trauma? Não sei se eu entendi sua pergunta, Gisele. Bom dia, Graça. É normal a ansiedade mexer só com o psicológico e não ter sintomas físicos? Pode acontecer sim. Tem pessoas que têm mente acelerada e não necessariamente têm sintomas. Tem gente que tem pensamento acelerado, que a gente chama, né? Aquela perturbação mental, mas que não necessariamente causa sintoma físico. Então, na real, pode ser. Só que ainda assim o tratamento vai ser o mesmo. Ainda assim, você vai precisar de um psicólogo. Porque sempre fica vindo o pensamento, nananã, e isso me acelera demais. Dani, por que a gente não tem como saber, tá? A gente só vai entender na terapia. Onde vou buscar ajuda de atendimento? Você pode buscar no CAPS. Opa, voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo, sim ou não? Voltou, né? Ah, tá. É porque me ligaram aqui, aí eu tive que desligar. Tá, então você pode buscar no CAPS, pode buscar no SUS, pode buscar em algum psicólogo em rede social, algum profissional, certo? Da saúde mental, vários lugares, Ana. Deixa eu ver o que mais. Quase sempre estou em alerta, o Leal colocou. Sensação parece que vai... Ah, tá. Gisele, isso já não é necessariamente da ansiedade, não. O que tenho que fazer para melhorar a minha ansiedade? Carla, terapia, tá? Gente, quer tratar questões mentais? Vai pro psicólogo, porque a ansiedade é uma questão mental, emocional, tá? Que vem no físico, mas a origem é aqui dentro. Tenho pensamento acelerado, ultimamente tem me dado tremedeira, como desenvolver amor próprio, Staus. Você vai precisar também começar um acompanhamento profissional, porque a gente precisa entender todo o mecanismo, né? Todo o mecanismo. Toda noite, só acontece de noite, às vezes notícias ruins me fazem ter uma tag que eu sinto que vou... Ah, tá, mas no caso não é uma tag, é uma crise, Anne. É isso? Bom dia, Liz. Todos os dias acordo com medo de confusão na minha casa. Entendi. Gente, por isso que eu falo, a gente não deve normalizar. Se a gente puder buscar ajuda profissional, a gente deve buscar, ok? Seguinte, continua nos likes, gente. Cadê os likes? A gente só vai falar o próximo pensamento quando a gente chegar nos 10. Cadê as curtidinhas? E outra, tem uma galera aqui, gente. Se todo mundo curtir ao mesmo tempo, a gente chega nos 10 em 1 minuto. Então, assim, vamos que vamos todo mundo curtindo, tá bom? Me falaram que a ansiedade intensa pode causar esse sintoma. Ah, quem que disse? Marisa, obrigada por me seguir, Marisa. Fazer o tratamento completo, pois muitas pessoas começam terapia, melhoram um pouquinho e param. Justo. Maiara, obrigada por me seguir, Maiara. Eliane, obrigada. Hamilton, obrigada. Sempre que alguém diz que comigo já passo mal e com medo, tá? Gente, essas questões vocês têm que ir pra terapia. Questões pessoais não tem... É aquilo que a gente fala, live não substitui terapia, né, galera? Tá? Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Bom dia. Gente, vamos nos taps. Quase nos 10k. Vamos todo mundo curtindo pra gente chegar nos 10. Tenho TDAH e sempre tenho um pensamento super negativo, principalmente de... Não, seria tag? Tenho TDAH, tenho pensamentos super negativos. Casa, eu não faço diagnóstico em live. eu não vou te falar, sim, é a tag. Não é. Porque isso é extremamente antiético.
nós profissionais da psicologia, éticos pelo menos, não podemos ficar diagnosticando ninguém, falando o que é tag, que não é, o que você tá passando, assim, como é que eu vou saber? Eu não sei a sua história, eu não sei as suas condições, eu não sei o seu funcionamento emocional, eu não sei toda a experiência que você já passou, tá? Então, assim, eu não vou poder te responder, porque eu não sei. É exatamente o que o Renato colocou. Se eu não sei, busque ajuda, é isso. Tá bom, casa? Então, eu não vou poder te dizer não. Beleza? Gente, vamos pro pensamento número 5? Estamos quase nos 10k. Então, todo mundo curtindo. Continua nos tabs, continua curtindo. A gente tá com 9.8. Será que a gente chega no 10? Tá tão pertinho? Aí, ó, quase 10. Vamos nessa, todo mundo. Porque quando a pessoa sente alguma coisa, coração acelerado, pensa que é algo grave. A gente vai falar disso, tá bom? Gente, chegamos nos 10k, obrigada. Obrigada. Vamos então pro pensamento número 5, tá? Pensamento número 5 agora vai ser um pensamento dentro de relacionamento amoroso, tá? Eu vou colocar esse pensamento dentro de casamento, de namoro, essas coisas. Porque tem muitas pessoas que têm a tag e tem muitos prejuízos no relacionamento amoroso, tá? Então, o que acontece? Ela vai invadir o campo dos relacionamentos. Aquilo que era para ser uma relação afetiva, né, mais tranquila, ela vira um lugar de muita ansiedade, de muita tensão. Então, assim, a pessoa ansiosa, ela tem uma dificuldade muito grande, normalmente, tá? Não é uma regra, mas em muitos casos, de acreditar que aquele vínculo, ele é estável, sabe? De que tá seguro. Então, vem aquele pensamento de, e se essa pessoa ir embora? E se essa pessoa parar de gostar de mim? E se essa pessoa parar de me amar? Esses pensamentos. Volto a dizer, às vezes não tem nenhum sinal de problema na relação, tá tudo bem, só que a mente da pessoa com a tag começa a criar um monte de hipótese, né? E se ela estiver se afastando de mim? Ou ele? E se estiver cansado de mim? E se um dia eu acordar e ela não quiser mais ficar comigo? Muitos e sis, exatamente, Luiz. Perguntinhas que ficam num ciclo repetitivo, nunca dá sossego, né? A pessoa ela começa a agir motivada pelo medo de perder, pelo medo da pessoa fazer alguma coisa com ela, seja lá o que for, e ela não ter mais a confiança. E se estiver mentindo, traindo, exatamente. E com o tempo, gente, esse tipo de pensamento, ele vai moldando o comportamento da pessoa. Ela começa, essa pessoa, né, que tem ansiedade generalizada, começa a ficar procurando garantia o tempo todo, fica querendo mensagem, exatamente o que o Juninho colocou, ó. Começa a olhar o celular, começa a querer prova de amor, começa a precisar sempre de validação. E quando ela não percebe, o cérebro ele já entendeu isso como algo comum que deve fazer, né? E aí a ansiedade ela vai transformar esses pequenos momentos em situações de muito perigo, vamos dizer assim, tá? E não necessariamente é o que tá acontecendo, certo? Então, assim, parece que o relacionamento, ele precisa, na verdade, né, vamos dizer assim, de uma prova diária, assim, de amor. Nunca vai ser suficiente para acalmar sua mente. Quem tem a tag, não adianta. Tanta validação, tantas provas, tantas coisas, ela nunca vai ter essa paz, de fato. Por isso que ela precisa de terapia, né, gente? Porque, Miracle, obrigada pela rosinha. Esse pensamento, ele não vem, gente, da carência. Não é como se, a pessoa é carente, por isso que ela tá assim. Não, é mecanismo de defesa. É o mecanismo de defesa da mente mais ansiosa, sabia? Então, assim, fica tentando prever a rejeição, né? Fica tentando prever alguma coisa ruim antes que aconteça, que é muito comum, da tag, pra proteger essa pessoa da dor, né? Então, vai fazendo ela entrar nessas questões. A tag é crônica, não necessariamente, Augusto. Não, tag crônica, tem muitas pessoas que têm a questão do transtorno de ansiedade generalizada, tem a remissão de sintomas e não volta a ter. Tem pessoas que voltam. Então, assim, na real, cada caso é um caso, né?
A TAG é desenvolvida ou já nasce, tipo TDAH? A TAG, ela tem causa multifatorial. Tudo pode influenciar no surgimento ou não de uma TAG, né? Ambiente, genética, experiência de vida, já falei ambiente. Enfim, psicológico, biológico, tudo isso. Sim, Aline, a live vai ficar salva lá no YouTube, tá? É só você procurar @psi.rafaduarte lá no YouTube, que eu vou jogar essa live pra lá, tá? Sou muito assim com minha família, desde muito sempre foi eu pra tudo, pra resolver tudo, tá vendo? Então, é isso. Então, já tem, tá vendo como a experiência de vida também influencia? Eu me afasto de pessoas quando sinto que vou ser rejeitada, elas ficam sem entender o porquê. Autossabotagem aí, né? Autossabotagem, tá? Podemos ir para o pensamento número 6, relacionado a doenças? O que vocês acham? Já que vocês queriam muito saber disso, vocês acham legal a gente falar agora? De pensamentos, então, relacionados a doença, sintoma? Sim ou não? Joga no chat, sim, não, deixa eu ver. Se vocês querem aí saber sobre esse. O Leal disse, acontece muito comigo. Fico pensando o tempo todo nesses e se, e acreditando neles. Quando fui no psicólogo, ele me falou que minhas crises atacam quando algo sai do meu controle. Olha que interessante. E você conseguiu tratar isso? Pessoas com burnout podem ter excesso de pensamentos relacionados à TAG pelo tanto que trabalham. Sim, pode vir como comorbidade, né? Muito comum, inclusive. Gente, vamos falar sobre isso então, tá? Pensamento número 6. Aquele pensamento... Vini, obrigada, bom dia, seja bem-vindo. Aquele pensamento de, e se eu tiver alguma doença e eu não souber? Esse é um pensamento típico que a TAG ela cria, tá? Pessoas com a ansiedade generalizada, elas sentem o corpo todo. Elas sentem muito o corpo. Se ela percebe qualquer mínimo sinal de algo diferente no meu corpo, então eu tive uma tontura, eu tive uma dor de cabeça, eu tive uma palpitação, pronto. Era o que precisava. Automaticamente o cérebro entrou em modo de alerta. E se eu tiver com alguma coisa grave? Josi, não manda várias vezes a mesma coisa no chat, porque você floda ele. E aí a gente bagunça o chat. Então manda uma vez só, fica tranquila que eu vou ler. Não precisa mandar repetidas vezes, porque isso acaba bagunçando o chat, tá bom? Aí eu me perco, tá? Então, gente, o que acontece? Ah lá, exatamente o que a Josi colocou. E aí você vai lá, faz check-up, faz exames, vê que tudo deu normal, vamos supor, né? O médico fala que tá tudo bem, mas a mente, ela não se convence. Então, assim, nas pessoas com a TAG e com esse pensamento relacionado à doença, a dúvida, ela sempre vai continuar. E se ele não tiver percebido alguma coisa no meu exame? E se eu tiver uma doença rara que as pessoas ainda não conhecem? E se deu tudo bem no exame, mas eu piorar de repente? Vocês viram então que há um medo que ele não precisa de prova para ele existir? Ele existe mesmo assim? Basta uma sensação corporal, beleza? Diferente para que o pensamento da ansiedade ela tome conta. Então, pessoas com a TAG ficam monitorando o corpo o tempo todo. Fica medindo pressão o tempo todo, fica vendo os batimentos o tempo todo, fica pesquisando sintomas no Google não, o tempo todo, né? Fica comparando sensação com outras pessoas que sentiram aquilo também. Eu vou falar uma coisa pra vocês muito importante. Quanto mais informação vocês buscam, mais dúvidas vocês ficam. Principalmente em Google, tá, gente? O que era para você aliviar sua ansiedade procurando sintomas lá, você tá aumentando a sua ansiedade. Você tá se sabotando. Toma cuidado. Como que a terapia ajuda pessoas que têm essa questão de pensamento de doença? Você vai me perguntar, Rafa, chegou para você na clínica isso, o que você faz? Então a pessoa tem muito medo de doença, acha que qualquer sintoma é alguma coisa grave. Como é que você trabalha? Primeiro, a gente vai ajudar esse paciente a reconhecer a diferença entre percepção e realidade, porque ela não sabe a diferença de percepção e realidade. A gente precisa ensinar esse paciente que sentir alguma coisa não significa necessariamente estar em perigo, tá? Então, com algumas técnicas a gente ensina isso no processo terapêutico, a gente ajuda a diminuir esse monitoramento excessivo que a pessoa tem, tá?
A gente vai aumentar a tolerância à incerteza, que foi o que falaram aqui também, outra psicóloga que estava aqui na live. Lidar com sensação física sem interpretar que é uma coisa horrível. Entendeu? Tudo isso a gente vai auxiliando ali nos nossos pacientes que chegam com essa demanda, tá? Deixa salvo, sim, eu vou deixar. Eu senti isso uma vez e fiz os exames e não deu nada, tá vendo? Meu psiquiatra falou que provavelmente meus problemas de saúde têm origem psicossomáticas. E você tá em terapia já, Eliane? Medo de ir ao médico pelo resultado, entendi, Josi. Tá. Vamos pro pensamento número 7, tá? Pensamento número 7. Agora eu falei de várias áreas, né? Mas esse próximo pensamento, gente, bom dia, André. Odrê. Esse próximo pensamento é mais relacionado aqui dentro. Sabe qual? Aquele pensamento de e se eu não for bom o suficiente? Esse aí já mexe com a autoestima. A ansiedade generalizada, ela também mexe com a autoestima, tá? E esse é bem triste também, sabe por quê? Porque mexe também, além da autoestima, na nossa sensação de competência. Porque olha o que acontece. A pessoa ansiosa, ela tem aquele peso dela, às vezes, né? Precisar provar o tempo todo que ela tá fazendo o suficiente. É muito comum, que ela tá à altura, que ela tá preocupada em não decepcionar ninguém, nem a ela mesma, certo? Só que esse padrãozinho mental, ele é tão fixo na sua vida que parece que, de fato, nada nunca é suficiente. Então, mesmo quando você faz algo bom, quando você é elogiado, quando você termina alguma coisa com sucesso, quando deu alguma coisa de certo ali na sua vida, mesmo assim vem aquele pensamento de, putz, eu podia ter feito melhor. Então, assim, você nunca tá satisfeito. O cérebro, ele nunca permite descansar nessa parte de autocobrança, sabe? Você fica querendo uma perfeição inalcançável. Então, gente, esse medo o tempo todo de não ser bom o bastante vai aparecer em várias áreas da vida da pessoa, com a questão da ansiedade generalizada. E sim, tem solução, tem orientação, exatamente, Driguinho. Inclusive na terapia, que eu sempre tô batendo nessa tecla, né? De fazer acompanhamento psicológico, ok? Então é importante a gente trazer e levar essa questão para terapia. Regiane, obrigada pela rosinha. E se não der certo, deu certo. E se eu não conseguir, conseguiu. Exatamente, Juninhos. O tempo todo, né? E isso também a gente trata ali em terapia. Vai ficar salvo, Lúcia, no YouTube, não aqui no TikTok. Você vai lá pro YouTube depois assistir, tá? E vamos pro pensamento número 8. Ok? Pensamento número 8 e último aqui da nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre aquele pensamento que é o medo do futuro. Quem aqui tem medo do futuro? Quem aqui tem muitos pensamentos de, nossa, e se nada der certo na minha vida? E aí? Aquele medo do futuro que as pessoas têm. E aí? Tem gente que tem isso aqui na live? Medo do futuro? O Luiz, a Eliane, Dre também, né? O medo, gente, olha, não necessariamente ter medo do futuro quer dizer que você tenha TAG, volto a dizer, não necessariamente. Mas é um medo que dentro do transtorno de ansiedade generalizada, ele surge sim, tá? Andréia, obrigada pela rosinha. Gente, medo do futuro, medo de tudo, né? A pessoa, justamente com a ansiedade generalizada, ela sente como se o futuro ele fosse uma grande interrogação, de fato, né? E ela precisa saber o que vai acontecer agora, tipo assim, hoje. Então, mesmo quando as coisas estão tudo bem, igual eu sempre tô falando aqui na live, a mente, ela fica procurando essas brechas. E se não durar? E se eu perder tudo? Como é que vai ser no futuro? Será que eu vou conseguir o que eu quero? Será que eu não vou conseguir? Parece que o cérebro ele não consegue acreditar de fato nessa questão de estabilidade, ou seja lá o que for. Tem muito medo, né, gente? Então esse pensamento tem que tomar também muito cuidado com ele, de medo de futuro, pensamento ali no que pode escolher alguma coisa errada, alguma decisão errada, porque sua cabeça ela não deixa você aproveitar o hoje, o aqui e o agora, né? Então por isso que também a gente trata isso na terapia, tá? É muito comum aí ter esse tipo de pensamento na terapia, beleza?
Gente, então é isso, tá? Obrigada pelas rosinhas, muito obrigada. Pessoal, agora eu quero que vocês... Bom, mandem as perguntas de vocês, caso vocês tenham, antes de eu ir embora, tá? Pode ser relacionada ao tema, pode ser fora do tema também, fiquem à vontade. Por ter medo, a gente acaba não fazendo muitas coisas, exatamente. Bom dia, Raimeire, seja bem-vindo. Gente, todo mundo que gostou da live, todo mundo que gosta do assunto de saúde mental, não esquece de seguir para vocês não perderem as próximas. Amanhã eu vou falar sobre narcisismo e sexta-feira eu vou falar sobre medos mais comuns que as pessoas têm. Então, se você não quiser perder narcisismo, medos mais comuns e tudo mais, segue o perfil aí para vocês não perderem as próximas lives, tá bom? Pode gerar pressão alta? Aumenta a pressão. Aumenta. Obrigada, Eliane. Obrigada. Já, André, então a live de amanhã vai ser para você. Tem a síndrome do pânico. Claudinha, você faz acompanhamento profissional? Como é que é isso? Queria salvar para mostrar pro meu esposo. Gente, teve alguém que não conseguiu assistir a live desde o começo? Teve alguém que não conseguiu, como é que se diz? Assistir o sinal número 1, número 2, número 3, o pensamento número 1, número 2. Teve alguém que chegou depois, não conseguiu assistir os primeiros? Manda eu aqui. Deixa eu ver quem chegou por último. Vamos ver. Ah, tá. Chegaram depois? Tá, teve uma galera que chegou depois aí, né? Caiu de paraquedas. Tá. Gente, quem chegou depois, a live, ela vai pro YouTube. É só vocês procurarem lá no YouTube, @psi.rafaduarte. Alguém consegue escrever no chat pra mim? O @psi.rafaduarte? Lá eu jogo todas as lives que eu faço, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. É só vocês virem lá no YouTube. Pode fixar aí pra mim, Juninho. E procurar aqui, ó. Desse jeito que o Juninho colocou. @psi.rafaduarte. Aí, ó, tem todas as lives que eu já fiz. Tem segurança que eu trouxe ontem, dependência emocional que eu trouxe sexta-feira passada. Tem vários temas que eu já trouxe, inclusive o tema de hoje vai lá pro YouTube. Então, se você quiser assistir depois, quer assistir desde o começo, não conseguiu ver, é só ir lá no YouTube e procurar @psi.rafaduarte, se inscrever, porque daí você vai ser notificado quando eu fizer aqui a live, tá vendo? Você vai ser notificado e aí você pode assistir depois. Então vai lá se inscrever pra você não perder, beleza? Não perder aí, ou se perdeu, conseguir reassistir aí, se for o caso, tá bom? Essa de insegurança eu preciso, então. Quem sofre de TAG e quer reduzir a medicação, o que você recomenda? Fazer a terapia, né, Yasmin? Se você é uma pessoa que tem TAG, já utiliza a medicação e gostaria de ter a remissão de sintomas, para às vezes fazer até um desmame do medicamento, com acompanhamento adequado, certinho, terapia. Tá bom, Yasmin? Você faz? Você faz terapia? E aí, gente? Porque é importante, tá? É muito importante que vocês façam, beleza? Uma vez... Ah, não, mas uma vez no mês fica complicado, né? Porque assim... Gente, vamos lá. Para um tratamento adequado, uma vez no mês é algo assim que tudo bem, é melhor que nada, mas ainda assim, nossa, vai ser bem mais devagar, assim, absurdamente mais devagar, inclusive. Principalmente por conta das primeiras consultas que são mais captação de informação, né? Então, imagina você ter uma sessão, 50 minutos, 1 hora que seja, para você resumir tudo que aconteceu em um mês. É complicado isso aí. Eu parei de tomar medicação por conta própria, a pior coisa que eu fiz, olha lá, tá vendo? Não pode, gente, não pode fazer isso. Eu sei que vocês fazem, mas não pode, beleza? Bom, é isso então, tá? Eu quero agradecer aí a presença de todo mundo, muito obrigada por vocês estarem aqui, viu, gente? Obrigada pelos 11k. Hoje a gente não teve muito like, né, galera? Que triste. Normalmente a gente tem 20, 30. A galera não quis curtir muito hoje, não sei por que aconteceu. Mas o pessoal não curtiu muito a live. Mas tudo bem. Na próxima vai que a gente bate uns likes maiores aí, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, ok? Saúde.
E é isso, sigam aí o perfil pra não perder, fiquem aqui, aí deu 14, olha aqui pra mim deu 11. Aqui pra mim deu 11. Que horas começa, Dre? Normalmente, é que assim, essa semana eu tô testando um novo horário. Eu tô testando o horário das 8h30 às 10. Mas normalmente o meu horário é das 10h30 ao meio-dia. Beleza? Então é diferente, tá? É isso, gente. Então, obrigada aí pela participação. Muito obrigada. E nos vemos aí. Deve ser o TikTok, né, Mari? Deve ser, porque tá estranho isso, né? Obrigada, Luísa, aí, pelos saúdes. É isso, gente. Agora eu vou responder todo mundo que me mandou mensagem, tá bom? E amanhã a gente se vê no horário das 8h30. Combinado? Se cuidem. Beijo pra vocês e até a próxima, tá bom? Até mais, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, Rê. Obrigada pelo feedback. Obrigada, meus moderadores. Obrigada, Denise. Imagina. Obrigada, Daiane também. Dai, obrigada. E é isso. Nos vemos, galera. Até amanhã, viu? Amanhã cedinho estamos de volta. Beijo. Obrigada pela rosinha.